O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eu vi tua fala destinada a Hugo Mota e Alcolumbre, no momento onde os dois estavam na casa, cobrando um posicionamento diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes, referente à questão do IOF. Vi tua indignação e era esse, provavelmente, o assunto que a gente teria que ter hoje aqui como pauta principal. Entretanto, Girão, a gente amanhece com uma operação da Polícia Federal, Bolsonaro indo para a PF para colocar tornozeleira eletrônica, não poderá manter contato com o filho, com embaixadores, passar perto de embaixadas, e aí começam a chegar as notícias, né? 14 mil dólares encontrados na casa, um pendrive, agora uma petição do Rumble. O dia inteiro será, né, muito provavelmente com notícias que tratam dessa operação da Polícia Federal, Girão. E não tem outro assunto para a gente tratar inicialmente contigo, a não ser esse. Te pegou de surpresa, Girão? Bom dia. Paz e bem, meu querido irmão Pitoli, Borgo, todos vocês que estão nos ouvindo na Rádio Auriverde. Olha, não tem sexta-feira fácil, né? Não tem dia fácil no Brasil. É uma caçada implacável, né? E eu posso dizer o seguinte, que isso que está acontecendo hoje é uma tortura, né? A gente está vendo uma tortura ao ex-presidente da República, tá preso. Isso aí, a prisão domiciliar, sem poder falar com o filho, é prisão, né? E isso mostra realmente um regime destemido, é o estado de exceção escancarado no Brasil, com a anuência do Senado Federal, né? E essa semana foi muito emblemática. Só não vê quem não quer um Congresso totalmente anulado por uma decisão do dono do Brasil, que é o ministro Alexandre de Moraes, né? Que desfaz uma decisão soberana, não é a palavra que eles gostam de usar, uma decisão soberana do Congresso Nacional Brasileiro, né, com relação ao imposto do governo Lula do IOF. E você viu a cara de paisagem que fez o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre quando eu perguntei a eles, e aí, vocês vão reagir? Qual é a medida de reação imediata com relação a essa humilhação da casa? Ou então vamos fazer o recesso, um recesso até 2027, não precisa voltar, porque começou o recesso oficialmente ontem do Congresso Nacional, aí nesses últimos 13 dias de julho. Mas para que voltar? Né? Tira a remuneração de todo mundo, acaba com esse teatro, porque é um teatro que está acontecendo no Brasil, e é muito cômodo para muitos senadores, para muitos deputados, ficar recebendo o dinheiro para fazer leis que numa canetada só são desfeitas, né, por um ministro do Supremo que não teve nenhum voto. E a gente vê aí a democracia do Brasil em frangalhos, se é que nós temos ainda algum restinho de democracia, e ficamos na expectativa, infelizmente, de vir ajuda de fora. Porque aqui no Brasil não tem outro caminho. Eu não vejo Davi Alcolumbre e Hugo Mota tendo a altivez necessária de presidente de Congresso que deveríamos ter com força para fazer alguma coisa, para colocar a separação entre os poderes, a independência entre os poderes no seu devido lugar, ou seja, na Constituição, que, como diz o senador Magno Malta, é uma finada no Brasil, né? Esse julgamento é tosco. O julgamento que a gente vê aí, em certas horas eles abrem as câmeras, fazem o espetáculo, e em certos momentos eles proíbem, né? Por exemplo, na época das acariações, eles proibiram qualquer divulgação. Então, é algo que não tem, são dois pesos e duas medidas, ao ponto da PGR ontem, Pitoli, eu fiquei estarrecido com o que eu vi, né, pegar o depoimento do Anderson Torres, passagens que tinham sido compradas há meses, né, pagas há meses, né, e na última hora o cara colocar em dúvida a boa-fé daquilo, né, o cara chegar nas alegações finais, não tinha mais como efetivamente dizer que ele deveria ser absolvido, porque caiu toda a narrativa com depoimento de generais, dizendo que ele não estava em reunião nenhuma, e aí o cara vai pegar o negócio da passagem dele
Então, assim, surreal que a gente está vendo, o caso do Felipe Martins também, né? Anulando aí as testemunhas, só ouve quem quer. Então, no Brasil, não tem justiça. Essa é a realidade. Fica a minha solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro. Estamos em contato aqui com senadores, ainda os últimos resistentes a esse regime, para fazer alguma coisa coletiva, buscar alguma alternativa coletiva, né? Embora sejamos minoria, mas o Brasil precisa acordar. Só não vê quem não quer que essa ditadura da toga já chegou no limite do limite do limite. Girão, Borgo aqui conosco, pois não, Borgo? Senador, grande prazer mais uma vez conversar com o senhor, um dia muito triste, né, na nossa república. Senador, o senhor, como é que o senhor sente, apesar do recesso, mas como é que o senhor sente os parlamentares, o Congresso, esses senadores, esses deputados, eles têm noção do que está acontecendo realmente com o Brasil, a ditadura, o regime ditatorial que está sendo implementado em nosso país, ou, na verdade, eles entendem, mas não querem se manifestar, eles estão com medo? Como é que está a realidade nesse dia aí, nessa semana em Brasília, no Congresso, apesar do recesso, né, mais uma vez eu digo, mas mesmo estando fora de Brasília, né, todos nós sabemos, estamos acompanhando o que está acontecendo. Esse pessoal, esses parlamentares, eles têm noção do que o Brasil está se transformando, senador? Borgo, é um Congresso apático, né? A apatia você vê no rosto, né? Assim, o receio de virar para eles a metralhadora, né? Porque nós temos um poder hoje no Brasil que manda e desmanda, e o Executivo é aliado político e ideologicamente com o STF, pelo menos com a maioria dos ministros. Você vê o governo Lula flertando o tempo todo, tá aí o exemplo do IOF, né? Sem falar no jogo combinado com ditaduras, as piores existentes do mundo. Então, se o Brasil, ainda tem gente que duvida que o Brasil não virou Venezuela, eu digo até que está pior do que a Venezuela. Porque na Venezuela, por exemplo, a ditadura do Maduro ainda permite que se visite preso político. Se existe negociação nesse sentido com a oposição. Aqui no Brasil, nem visitar preso político, o Alexandre de Moraes deixa. Pergunta à senadora Damares se ela já recebeu a autorização olha, ela que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, da República do Brasil. Aprovou um requerimento meu, por unanimidade lá, para a gente visitar os presos políticos que o Brasil tem em pleno século XXI. Pergunta à senadora Damares se o Alexandre de Moraes já autorizou. Já faz meses. Já faz meses. Até a Justiça da Argentina autorizou a gente visitar os presos brasileiros, presos políticos lá. Mas o Brasil não autoriza. Então, aqui é um regime pior do que o da Venezuela já, né? Eu vejo que está tudo errado, né? Você ter um ministro que é vítima, que se diz vítima de tudo isso, julgando, sendo praticamente o promotor, sendo tudo no processo, já começa a mostrar que o ordenamento jurídico do Brasil foi jogado na lata do lixo. Cada ministro tem uma Constituição na mão, né? E existe o pacto de silêncio. Você vê que os 11 ministros, existe um pacto de silêncio, né? Você tem o André Mendonça, que de vez em quando se rebela, coloca, faz questionamentos, mas você não vê isso dos outros. Então, fica aquele questionamento, cadê os cidadãos de bem desse país, né? Cadê os cidadãos de bem desse país? Seja na política, seja no jornalismo, seja no STF, né? Eu vejo raros jornalistas como vocês, que fazem um trabalho, você conta nos dedos hoje no Brasil. O resto é narrativa. É como o Pitoli acabou de dizer aí, né? Poxa, acharam lá a coisa do Rumble na casa do Bolsonaro, acharam $14 mil. O que é que isso significa para um ex-presidente da República? Né? Vamos combinar. Acharam também o quê? Bola de basquete? Pirulito? É uma coisa que não para em pé, não tem lógica. É uma perseguição, é uma tortura, chegou ao ponto disso, né? E a gente chegou no fundo do poço. Girão. Chegou no fundo do poço. Se você chegou até aqui, é um bom sinal.
Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.